Atos Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui com a gente, Cavalcante Neto. E aqui Pedro Veras, pessoal, falando diretamente de onde? Aqui do Rede Brasil Coworking, Brasil com Z. Se você procura uma solução em endereço fiscal, você encontra aqui na Rede Brasil Coworking. Onde é que você vai encontrar, Pedro? Rede Brasil Coworking, também contando com a parceria aqui maravilhosa do nosso amigo Fábio Henrique aqui, mandando aqui sempre nossos alimentos aqui para os nossos convidados maravilhosos. O Fábio ficou sabendo que era o Jorge que viria e mandou esse maravilhoso rocambole, viu, Jorge? Muito bem. Muito obrigado, Fábio Henrique. Valeu, lá da Casa do Bolo na Varjota, há quase 30 anos lá. É referência lá naquela região. Valeu, Fábio, obrigado pela parceria, viu? Acessem lá no Instagram, @Casa do Bolo. E hoje estamos aqui com quem? A barra tá subindo, viu? A barra tá subindo. Brincadeira, viu, meu irmão? Jorge Pinheiro, obrigado, viu, Jorge, por estar aqui. Eu que agradeço o convite, meu caro Pedro, Cavalcante Neto. É uma grande alegria estarmos aqui juntos com vocês para podermos falar um pouco aí de várias coisas e principalmente sobre aquilo que é muito importante para nós, que é a defesa das nossas crianças, principalmente aí contra essa famigerada ideologia de gênero. Exatamente. Acho que não tem o convidado que mais representa ser católico no mundo ali, que tá no seio ali do sistema. No bom combate. O Jorge Pinheiro ali, né? Combatendo o bom combate, sem dúvida. Para você que não conhece, que eu acho que são poucos fortalezenses, Jorge é vereador, nosso vereador aqui em Fortaleza, ocupa uma cadeira lá na Câmara Municipal e tem levantado a bandeira aí, né, Jorge, da defesa da família, contra o aborto, né, contra a ideologia de gênero, né, e contra os e a favor, né, lutando pelos valores cristãos. Como é bom ter um representante como você, viu, Jorge, na Câmara de Vereadores. Eu é que agradeço. Na verdade, a gente sempre costuma dizer isso para deixar até bem frisado, que eu não sou um político que escolheu uma bandeira para defender. A gente já defendia essa bandeira e nos tornamos políticos para que a gente possa para que a nossa voz seja mais audível e para que a gente possa ali ter de maneira muito clara uma pessoa e estimulando outras a se manifestarem claramente, a explicar aos demais parlamentares o que é isso, o que é aquilo, principalmente quando se fala em defesa da vida e da família. Depois que a gente explica, eu acho que no nosso papo a gente vai ter chance de falar sobre isso, depois que a gente explica para os parlamentares, né? E eu estou usando a palavra parlamentar porque eu tive a oportunidade também de ter que ir à Assembleia Legislativa para derrubar lá um projeto, e quando a gente foi explicando para os parlamentares do que se tratava a ideologia de gênero, aquele projeto, aí a gente conseguiu barrar isso. Acendeu a luzinha. Acendeu a luzinha e disse, não, nós não concordamos com isso, não. E aí, de fato, quando nós temos alguém lá dentro falando e explicando, não é simplesmente gritando, não é simplesmente dizendo, isso é um absurdo, mas explicando nos bastidores para os demais parlamentares, aí a coisa muda. É todo um processo formativo, né, Jorge? Ali que vai de você ir conversando de um por um, explicando, né? Exatamente. E a grande sacada é exatamente essa. Quando a gente vê, a gente olha, né, as discussões na tribuna ali e tudo mais. Não, aquilo ali a gente já tá. Eu tenho, inclusive, um quadro que eu tenho o nome de todos os vereadores, e aí eu já saio marcando, né? Ticando, dizendo esse aqui, ali. ticando, esse aqui tá com a gente, esse aqui vota não, esse aqui está dizendo que está com a gente, mas vai faltar, que a gente até sabe quem falta, né? Aqueles que dizem que vão votar conosco, aqueles que dizem que estão com a gente, e tem aqueles também que ficam meio que no meio do muro, e aí a gente, em cima do muro, melhor dizendo, e aí a gente vai e diz, pois faz o seguinte, falte. E essas coisas todas fazem parte do jogo político, fazem parte do jogo político. Então, a gente precisa ir vendo e ir conquistando. Primeiramente, em cada matéria você precisa ter a maioria. Se for um PLO, por exemplo, que é o projeto de lei ordinária, você precisa ter a maioria de pelo menos 20, a maioria de quem for votar. Então, se votarem 22, que é o quórum mínimo para poder haver uma votação, você precisa ali ter maioria simples, né? Você precisa ter a maioria simples, né? Aí, no caso, você ter aí os seus 12 garantidos. Porque, às vezes, a gente tem ali os 11 e aí diz, ei, mas se abstém. Aí o cara se abstém e você, com os 11 você já fica com a maioria. Então, são coisas como essa que, a partir do momento que você compreende e que você sabe utilizar
e sabe articular e tem, evidentemente, acesso, porque não basta você estar lá e você se manifestar contrário. Você precisa ter acesso aos colegas vereadores. Os colegas vereadores, e aí eu vou usar a palavra mais uma vez parlamentar, você precisa ter acesso a eles. Então, jamais ser aquele cara que fica batendo, que fica brigando com todos os demais colegas, que aí na hora que você precisa numa matéria para derrubar, por exemplo, ou uma matéria boa para aprovar, você acaba não tendo a votação. E jogo político é articulação. É estratégico, então, né? É estratégico. É um jogo de xadrez que, na medida que você vai aprendendo a jogar, e aí você vai conseguindo aí conquistar muitas pessoas para você, muitos colegas que vão votar sim quando você precisa e que vão votar não quando você precisa ou que vão se abster. Jorge, mas foi muito bom você ter esclarecido logo no início que eu, por exemplo, a gente já se conhece há algum tempo, né, e posso testemunhar que você sempre foi defensor dessas bandeiras, né? E o fato de você estar vereador, por exemplo, nesse momento, é apenas ali uma ferramenta, né, que aí você pode falar melhor, para você defender essas questões, né, representar uma parcela da população que anseia por representantes que levantem essa voz e que defendam projetos de lei que possam beneficiar a população e defender esses valores, né? Então, assim, uma alegria muito grande ter você na Câmara de Vereadores, né, levantando essas questões. A gente sabe que o combate é muito forte e que ali é onde se decidem as questões, né, de uma vida em sociedade, né? E a gente precisa, rapaz, de pessoas como você, né? A igreja vem estimulando, né, alguns documentos que estimulam. Os cristãos precisam ocupar esses espaços, né? A gente sabe que hoje em dia a gente vive uma polarização, mas para além de toda essa diferença, essa polarização, precisa haver ali uma concórdia, né? Pessoas que saibam combater o bom combate, né? E cheguem ali a um bom termo, né, nas discussões. Como é que você enxerga hoje em dia essa questão da polarização política? Olha, toda polarização em si, ela traz grandes prejuízos, né? Ao mesmo tempo em que nós vemos que por conta de, aí eu falo extremismo, não simplesmente porque há algo de extremo, como de agressivo, mas é porque na polarização e pela paixão que a própria política desperta, a gente acaba tendo aquela, ou você é isso, porque na polarização é isso, ou você está aqui nesse polo, ou você está no outro, e não é assim. Entre o 8 e o 80 tem ali várias possibilidades. Exato. Né? Mas só que o problema da polarização é exatamente esse, a meu ver. Né? E o que nós precisamos hoje, e aí isso aí até e aí quando eu digo isso eu não estou falando de posicionamento político, né? Mas se não me engano era Aristóteles que falava que a virtude está no meio, né? Uhum. Mas aí não estou dizendo aqui, é para ser centrão, não é isso não. Qualquer coisa palavrinha, né? A gente tem que ter cuidado. Mas é exatamente porque nessa situação a gente está vendo aí muitas famílias brigando, uma falta às vezes até de racionalidade. E pessoas que, porque não concordam com uma coisa, aí acham que tem que ir para o outro lado. Aí outras que não concordam com uma coisinha, aí, cara, isso aí é difícil. Mas é algo que é parte da vida. Parte da vida. Hoje em dia eu acho que porque existia meio que essa história de que isso era um absurdo. Política não se discute. Aí muita gente que por conta desse pensamento acabava se abstendo da vida política, de participar de discussões, ou de encerrar a discussão, não, encerra por aqui. E o que está acontecendo é que hoje eu acho que a maioria das pessoas despertou para dizer, não, eu quero me posicionar. Só que aí hoje está nessa história da forma como você se posiciona, que aí muitas vezes se torna agressiva e desrespeitosa, que para mim a pior coisa que tem é o desrespeito, né? E que muitas vezes eu sou acusado de ser desrespeitoso, de ser homofóbico, por exemplo. Você, Jorge Pinheiro? Eu, Jorge Pinheiro, sou acusado porque eu sou contrário ao ensino da ideologia de gênero
nas escolas para as nossas crianças. Aí quem diz isso, aí diz assim, você é homofóbico. Por que dizem isso? Porque na verdade não querem que eu seja contra. Aí querem que eu me cale. Ou seja, é um desrespeito. Por que eu sou chamado, e nós somos chamados a respeitar aqueles que pensam diferente, mas por que não podem me respeitar também? E aí, muitas vezes, saiba que os ideólogos de gênero, ele não quer convencer você, Neto, não quer convencer você, Pedro, da ideologia de gênero, não. Eles só querem uma coisa de vocês dois. Fiquem calados. Não me atrapalhe, né? Não me atrapalhe, só isso. Só quer o silêncio dos bons, só né? Isso. Exatamente. Para o mal prosperar, basta que os bons silenciem. E aí é por isso que querem colocar uma mordaça na nossa boca. Para que a gente, por exemplo, num podcast como esse, a gente não aborde temas como este. Por quê? Porque isso desperta a sociedade. Quando as pessoas compreendem, de fato, do que trata a ideologia de gênero... E as suas raízes, né? E suas raízes, quando compreendem, aí elas vão entender que não quero isso para minha sociedade, para nossa sociedade, não quero isso para minhas crianças, não quero isso por meus netos. Pois, Jorge, vamos lá, para a gente explicar bem didaticamente aqui para os nossos seguidores, ouvintes. Só um parênteses rapidinho. Uma coisa que eu acho importante as pessoas despertarem e entenderem que as raízes a natureza das coisas dizem muito sobre elas. Então hoje tem muito aquela ideia de, por exemplo, o feminismo. Mas tem a ala radical do feminismo. Não é todo feminismo que é assim. Mas você tem que entender que todo feminismo bebe da mesma fonte. E o problema não está na ala radical. Está também lá, mas está na fonte na qual alimenta esse sistema. Então, quando fala também sobre ideologia de gênero, que a gente já vai entrar aqui no tema a fundo, o problema está justamente, muitas vezes, você entender que a raiz da ideologia de gênero é o problema. É a raiz lá de dentro. Por mais que ela se apresente de uma forma branda ou de uma forma radical, ela bebe da mesma fonte para que ela possa existir. E aí nisso as pessoas são muito cegas, assim, no geral, de entender que aquela raiz é o que vai fazer mal no médio e longo prazo. E aí vamos entrar de vez agora na ideologia de gênero, né? O que é de fato a ideologia de gênero. Uma definição, Jorge. Cara, primeiro, eu acho que é importante a gente definir o que é ideologia, né? Pronto. Eu tenho a minha visão de mundo, vocês têm a de vocês, e a gente pode discutir sobre isso. Isso aí não é uma ideologia. Eu posso até convencer você disso ou daquilo e tudo mais. Mas quando eu quero que essa minha visão de mundo se torne a visão de mundo da sociedade, isso passa a ser uma ideologia. Então, é você querer impor que a sua visão de mundo, o pensamento que você tem, a ideia que você tem sobre determinado ou determinados assuntos, seja essa visão de mundo a predominante na sociedade. A ideologia de gênero é exatamente isso. Eles vêm com uma visão de mundo que foi construída há pouco, com esse nome, ideologia de gênero, ela não tem nem 50 anos. A primeira vez que eu ouvi falar isso aí foi na década de 80, numa conferência de Yogyakarta, né? E que se de fato se iniciou a implantação da teoria, que eles não vão chamar, tanto é que a primeira coisa que eles vão dizer é que não é ideologia, não existe esse negócio de ideologia de gênero. O que existe são teorias e tal, só que não tem fundamentação científica alguma. Mas com essa ideologia, com essa visão de mundo que eles querem impor à nossa sociedade, eles querem dizer que uma pessoa, a sua identidade, que é uma das perguntas fundamentais, né? Inclusive que a gente estuda muito dentro da filosofia, em qualquer ciência, né? De onde eu vim, para onde eu vou e quem eu sou. Quando a gente fala da identidade, desse caminho de identidade, que cada um de nós é chamado a se descobrir, a assim viver para esse caminho de felicidade, está a identidade, para a ideologia de gênero, a questão da sexualidade não tem. A sexualidade diz respeito ao que eu sou enquanto homem ou o que uma mulher é enquanto uma mulher, que faz essa questão da sexualidade está inserida na identidade. Para não ficar falando muito e tentar já ser de maneira bem simples, para a ideologia de gênero, uma pessoa nem nasce homem nem nasce mulher. Ela vai se descobrir homem, ou se descobrir mulher, ou se descobrir os dois, ou nenhum dos dois, ou outra coisa qualquer.
Ela anda muito próximo ali na verdade, ela não anda tão próximo, mas o movimento feminista se aproximou muito dessa vertente aí, né? Também. Eles foram enganados, né? Exato. Elas foram enganadas. Lá estão na ainda base muito do enganadas. Frankenstein, de tudo, aí vai pegar Frankenstein, aquela obra literária lá que é de uma feminista também, aí eles vão começar a se aproximar ali por volta do século 90, 85, por aí, eles começam a se aproximar muito e o feminismo começa a andar muito próximo desse universo aí também, né? Mas quem vai pegar, por exemplo, uma ideóloga como Judith Butler, vai saber que ela não é, no fundo, ela quer acabar com o feminismo. Ela hoje chama de mulher, ela mesmo diz no livro dela, né? Hoje eles vão continuar usando o termo feminino, mulher, por uma questão de se fazer entender, mas o ideal, segundo ela, é que um dia não se fale mais nem em homem, nem em mulher, nem em masculino e nem feminino, só pessoa. Outro dia estava circulando Reels no Instagram, que era em alguma Câmara de Vereadores, eu acho, que a vereadora disse assim, boa tarde a todas e que os homens se sintam acolhidos. Inclusos, né? Inclusos, né? E aí, na sequência, veio um vereador e disse boa tarde a todos e que quem não sabe português... Incluindo quem não sabe português. Incluindo quem não sabe português. Mas que coisa, né, rapaz? A que ponto nós estamos chegando, né? Agora é muito importante também para a ideologia de gênero e esses movimentos o domínio da linguagem, né? Total. É porque é aquela história... A verdade, ela se baseia na realidade. Para você mudar a realidade é muito complicado. Eles esbarraram nisso. E aí você pega Michel Foucault, por exemplo, que ele entendeu completamente isso, e o que foi que ele disse? Não, é preciso reduzir a realidade a conceitos, porque conceitos podem ser mudados. Então é por isso que eles querem sempre reduzir a realidade, a definições, a palavras, e aí, fazendo isso, as palavras eles podem modificar. Tanto é que eles não tratam de maneira, na ideologia de gênero, eles não falam do sexo, né? Sexo, a sexualidade, o homem como um ser seccionado, homem, mulher, seccionado quer dizer partido, diz lá em Gênesis 1, 27, né? Quando Deus criou o homem, ele criou homem e mulher. Então, ele criou sexuado, seccionado, partido, com características próprias de cada sexo. Eles sabiam que utilizar o termo sexo era muito difícil, porque está muito associado com a realidade. Então eles precisavam criar uma palavra diferente para daí, através dessa palavra, dizer que é uma construção social. E a palavra criada foi o gênero. Né? O gênero, porque aí quando eles falam em gênero, eles pegaram algo que já existe, que é o gênero masculino, o gênero feminino, que já é mais fácil, talvez é menos forte do que né? mais palatável e mais mutável, menos inflexível do que a palavra sexo, e aí utilizando o conceito de gênero, começaram a dizer que o homem, o gênero seria uma construção social e que era necessário permitir que... Então, que deveria ser feito da seguinte forma. A partir dessa mudança de conceitos, é porque eu acabei me distraindo. Todo mundo se distraiu aqui. Tranquilo. Mas bom, faz parte, né? Então, nessa questão mesmo de mudança e de mudar o conceito, eles disse, vamos aqui colocar que o gênero é uma construção social e que os pais não devem interferir nisso, que a descoberta da sua identidade é algo profundamente sentido, não é algo que quando você nasceu, você já tinha um plano para isso. Né, um plano, porque a gente sabe que até os vocacional, que é um vocacional, e eu não estou falando vocacional de vida religiosa, estou falando vocacional, que eu acho que vocês devem ter feito, por exemplo, quando estava no terceiro ano, que a gente fez, o colégio propunha para quê? Para você descobrir os talentos que você tem, os dons que você tem, e a partir disso poder direcionar. Porque muito provavelmente esses dons naturais que nasceram com você fazem parte de um plano, mesmo que não quisessem usar o plano de Deus, mas fazem parte de um plano em que você se identificaria a partir desses dons com um caminho a seguir. Isso aí seria um vocacional. E aí, no fundo, eles não querem isso. O que é que eles querem? Não, você é o que você sente. Se tem uma coisa que a gente também aprendeu, quando estuda filosofia, é que não acredite nos seus sentidos. Seus sentidos, nos seus sentimentos. São falhos.
Mas aí a ideologia de gênero ela vai querer dizer exatamente isso, que você é o que você sente, e por isso é autodeclarável. A ideologia de gênero é um pacote que inclui, estou falando rápido porque é muita coisa, tranquilo, né? Tranquilo, vai lá. Então, inclui pelo menos 4 dimensões, que seria o sexo biológico, a expressão de gênero, a identidade de gênero e a orientação sexual. Você tem aqui o Cavalcante Neto, que é casado com a Cristiane. Pronto. Cavalcante Neto, sexo masculino, e orientação sexual heterossexual. Né? Não tinha nem o que se dizer, que até esse termo orientação sexual já não é uma opção, é uma orientação, mas vamos lá. Sim. Que seria, isso aí não tem dúvida, isso aí há 10, 20, 30, 50, há 1000 anos atrás se diria que é isso. É um homem heterossexual. A ideologia de gênero, nesse mesmo formato, do jeito que o Cavalcante Neto se veste, se expressa, eu posso mostrar agora que na ideologia de gênero ele é homossexual. Como? O Cavalcante Neto, exatamente porque ele tem o corpo dele masculino, o DNA dele, porque o nosso sexo está inscrito no DNA. Pelo estudo do DNA, dá para dizer se aquele DNA é de um homem ou de uma mulher. Os ossos, se o pessoal que estuda, ele dá para saber pelos ossos se aquela ossada é de um homem ou de uma mulher. Ou seja, está inscrito em tudo. Mas não, isso não tem nada a ver, isso é um mero aspecto biológico para a ideologia de gênero. Isso aí é o sexual, se ele tem a genitália masculina, os órgãos sexuais masculinos, mas isso não quer dizer que ele é homem. Ele é só do sexo biológico masculino. A identidade do Cavalcante é o que ele sente. O Cavalcante se sente uma mulher. Vamos dizer, o Cavalcante se sente a Amanda. Então, a Amanda dentro do Cavalcante gosta de mulher. Por isso que ele é casado com a Cristiane. Ou seja, ele na verdade é uma mulher trans homossexual. Que se expressa, que é outra dimensão, que se expressa como homem. Ele é do sexo biológico masculino, se expressa como homem, é uma mulher trans homossexual. Que loucura, cara. Ou seja, relativiza tudo, né? Tudo. Pode tudo. Porque vamos lá, e se a Cristiane for um homem trans? Aí tu já não é homossexual. Que loucura, rapaz. Já é viagem, outra coisa. Cara. É muita viagem. Entendeu? E aí vai se espichando. E aí tem o não binário, que aí tu nem se sente homem nem mulher. Tu sente o quê? Não, eu não me identifico com essa classificação binária. Eu sou um não binário. Pensou? Aí, agora você imagina isso sendo ensinado para criança. Era isso que eu ia falar agora. Imagina, o maior prejuízo é para as crianças. É uma loucura. E entenda, isso aí já está acontecendo no mundo afora. E a gente já está vendo aí um grande aumento do número de crianças com crises sérias de identidade, depressão, ideação suicida, aumentando a prática do suicídio com crianças. Eu nunca imaginei isso, mas já existe hoje livros de psicologia para crianças de 7 anos com ideação suicida. 7 anos, meu irmão, quando eu ouvi isso de psicólogos, porque eu também lido muito com essa questão da depressão, da ideação suicida, né, na Câmara de Vereadores. Nós temos diversas políticas públicas nesse sentido, porque isso envolve a vida, e na defesa da vida, tudo aquilo que ataca hoje a vida, a gente nos tem por inimigo, e a gente vai elaborar políticas públicas contra isso. Então, a gente vai vendo que isso já não está dando certo fora. Aí querem trazer aqui para o Brasil e impor goela abaixo. Porque vamos lá, Cavalcante Neto, se uma lei que tramitou aqui em Fortaleza, tá? Tô falando, né, de Holanda, de Estados Unidos, não. Aqui em Fortaleza tinha uma lei que obrigava os estabelecimentos, que punia os estabelecimentos acessíveis ao público que discriminassem em razão de gênero em seus banheiros, vestiários, etc. Tinha as plaquetinhas lá em todo canto. Nos estabelecimentos, né? Não, essa agora, né? Daqui a pouco eu falo sobre isso aí. Isso aí é outra coisa. Tá. Mas isso aí era discriminar-se. Por exemplo, tu vai lá no banheiro do shopping. Aí tu vai no banheiro das mulheres, Cavalcante. Porque desse jeito. Assim, porque tu se identifica como mulher. Aí tu quer usar o banheiro das mulheres. Aí vamos dizer que um segurança lá vai dizer assim: opa, você está entrando no banheiro errado. Aí tu vai dizer: não, eu sou mulher, estou no banheiro das mulheres. O cara vai dizer assim: não, tu não é mulher, não.
Olha como é que tu se veste, tu não é nem... Não, eu sou uma mulher trans. Tu vai dizer, você para quem me é julgar, você né? para isso? É, seu homofóbico. Aí... Mede uma ação em cima do A shopping. ação, a lei já tinha estabelecido multas. A primeira vez era uma multa, aí eu não me recordo os valores, tá? Mas era entre 4 e 20 mil. Segunda vez, 10 vezes o valor da multa. Terceira vez, cassação de alvará de funcionamento. Meu amigo, não é brincadeira, não. E eu, mais uma vez, repito, isso era projeto de lei aqui em Fortaleza, tá? Aqui em Fortaleza. Um outro projeto de lei nesse mesmo sentido era para as escolas de Fortaleza. E aí, Cavalcante Neto, não era para a escola pública municipal, nem para a escola particular que não tivesse nenhuma confissão religiosa, não. Era todas. Inclusive lá no Shalom, no Cristos, 7 de setembro, todos estariam obrigados a não discriminar. E aí, quando a gente diz assim, não discriminar em razão de gênero, tipo assim, não impedir alguém que se identifique como mulher, um menino que se identifique como mulher, entrar no banheiro das mulheres. Uma menina que se identifique como homem, entrar no banheiro dos homens. Então são essas coisas que a gente olha, ouve, a gente pensa que isso aí jamais aconteceria aqui, pois é o que a gente discute hoje, o que a gente tem barrado em Fortaleza. Loucura, viu? Rapaz, é muito complexo isso aí, viu? É muito complexo. E a gente acha que o vereador não tem nada para fazer, né? A população. Pois é, e aí a gente fica dizendo, eu gostaria de não ter que me preocupar com esse tipo de coisa, mas toda semana eu tenho que me preocupar com isso. Por exemplo, hoje é terça-feira, né? Amanhã vai sair agora à noite. Eu não sei se aqui o podcast é atemporal, mas bom, nesse momento que não, tranquilo. Terça-feira a gente tem sessão. Vai voltar agora em junho as sessões para terça também, mas a gente tem terça, quarta e quinta, certo? Então, as noites dos dias anteriores é que sai a pauta do dia seguinte. Então a gente tem que estar sempre ligado à noite para ver o que sai. Por quê? Porque às vezes sai uma matéria que, vamos dizer assim, que por conta do regimento, ela não passou pelas comissões. Eu estou dizendo aqui um dos casos que aconteceu, tá? Sim. Depois a gente conseguiu mudar esse entendimento na Câmara de Vereadores que existia, que era quando um projeto passava do tempo na Comissão de Constituição e Justiça, não recebia o parecer, aí você falava diretamente com o presidente poderia pautar direto, sem parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Né? Então, teve uma vez que eu vim saber que um determinado projeto de ideologia de gênero, que eu acho que era esse do banheiro, se não me engano era esse do banheiro, ia ser pautado no dia seguinte. Aí lá vai eu ligar de madrugada para os colegas vereadores. Meu irmão, olha, tem esse projeto. Conto com você, conta. Aí contei. Derrubou. Aí, no dia seguinte, a vereadora soube e foi para a tribuna criticar o vereador, porque como é que ele liga de madrugada para os colegas vereadores? Faça o seu que eu faço o meu, né, filha? É exatamente isso, porque muitas vezes as pessoas não têm a articulação e não conseguem convencer os colegas vereadores. Aí não quer que o outro faça. Ele diz, meu amigo, não é assim que funciona a vida, não. Aqui é uma casa política. Então, aqui é uma casa política, uma casa de articulação. Se articule. E tudo isso pautado nos valores cristãos, né? Honestidade, integridade. Sem qualquer acordo com coisas erradas, né? Sem nada disso. Tudo isso aí é mostrando. Eu não tive até hoje nada que eu voto nisso aqui pra ti, tu vota naquilo pra mim, ou vice-versa. Nada disso. Sempre foi mostrando como é aquele determinado projeto, o que trata e o que pode acarretar. Porque às vezes a coisa vem muito clara, mas às vezes vem bem escondidinha. Né? Por exemplo, olha como é um dos que a gente barrou, que era Escola Sem Censura, o nome do projeto. Promoção de uma cultura de paz contra o bullying e toda forma de discriminação em razão de crença, de orientação sexual, de gênero e não sei de quê. Aí eu fui, tá vendo aqui, ó, ideologia de gênero. Aí os colegas vereadores, não, Jorge, eu não tô vendo, não. Ele disse, meu irmão, como é que você vai ensinar uma criança a não discriminar em razão de gênero? Aí você vai ter que ensinar o que é gênero. Vai ensinar ideologia de gênero. Os caras, caramba, é mesmo? Sou contra.
E quando a gente explica, aí os caras, rapaz, é isso mesmo. Tem que estar vigilante toda hora, né, cara? E fora dizer, quando tem aqueles que não tem nada sobre gênero. Eu fui perseguido durante 6 meses lá na Câmara de Vereadores em 2019. Foi um sindicato para lá, juntava uma multidão de pessoas, inclusive eles conseguiam mudar o ponto do professor. Se o professor for dar aula, para lá. Para poder ir lá. Se o professor for dar aula, ele recebe falta. Rapaz. É absurdo. Mas eles conseguem, junto à Secretaria de Saúde, isso. Aí transferem um ponto para onde eles vão fazer a manifestação. Nesse caso foi na Câmara de Vereadores. Aí tinham lá mais de 1.000 pessoas. Né? E gritando, impressionante, camisa vermelha, gritando Lula livre, dizendo que estavam lá para defender as crianças. Mas o que tem a ver Lula livre com... Não é isso, mas está lá gravado. A gente tem gravado. Né? Aí depois criando, a única coisa que esse vereadorzinho quer é aparecer. Né? Aí dizia... ele diz que é a favor da família. Que família? Família que mata os homossexuais? Essa é a família dele? Ele dizia assim, né? Nós vamos para o Shalom. Nós vamos fazer um grande movimento no Shalom para o Shalom não votar mais nele. Aí eles vão e gritam. Jorge Pinheiro, seu fascistinha, a educação vai lhe colocar na linha. Isso é uma multidão de 1.000 pessoas. Era o Sindicato da Educação. Sindicato dos professores. Né? Super educado. E aí escute o resto. Aí eles gritando lá, oração, né? Não vote no vereador Jorge Pinheiro. Queima o Jorge. Queima o Jorge. Queima. Queima, tá lá gravado. Para quem quiser ver. Entendeu? Então... Durante 6 meses foi desse jeito, foi difícil para mim, gente me perseguindo em rede social, gente batendo, aí um vereador chegou para mim, porque querendo ou não, meu irmão, por mais que você saiba que você tá do lado certo, por mais que você esteja defendendo com convicção aquilo que você acredita, é muito ruim ser perseguido, dói. Com certeza. Dói. Com certeza. Por mais que a gente saiba que o cristão é perseguido. E se o mestre foi, que discípulo sou eu, se eu também não for perseguido? Por mais que você saiba disso, mas dói. Dói quando isso acontece. E eu tinha o rosto transtornado. Né? Um vereador chegou para mim e disse assim, Jorge, tu já apareceu para o teu público. O pessoal vai compreender. Falta, adoece no dia da votação. Aí eu disse, meu irmão, acho que você não entendeu, não. Eu prefiro morrer a deixar que isso passe enquanto eu for vereador de Fortaleza. Aí os outros vereadores, eles vendo que eu não abriria, muitos vereadores se sentiram assim, empáticos, né? E disseram, rapaz, eu estou com o Jorge. De maneira que dos 43 vereadores eu tinha 30. Qual era mesmo o projeto? O projeto dizia assim... Começou com o nome de liberdade de expressão. Certo, você citou. Não, esse aqui, o outro sem censura é outro. Esse aqui já são muitos. Esse daí, o nome era liberdade de expressão. Ele foi para a comissão e foi lido, ia ser votado na comissão num dia que eu tinha adoecido. Aí eu avisei, eu não posso faltar. Né? Aí eu avisei que eu iria faltar nesse dia porque eu estava com um problema e tal. Só que aí eu melhorei. Problema intestinal. Aí eu melhorei. Aí eu melhorei e fui sem avisar. Pro azar da galera. Quando eu cheguei lá, que eu abri a porta, que eu vi o pessoal mudando de cor, aí eu já achei esquisito, né? Que eu vi aquele... Sabe aquele negócio? O cara se entrega. Né? Aí que eu vi um professor de história gaguejando, né? Um vereador que era professor de história gaguejando, nunca gaguejava. Aí não sei o que. Aí o outro vereador disse, não, aqui já está tudo acertado com o sindicato, com a Secretaria Municipal de Saúde. Eu disse, mas deixa eu ver qual é esse projeto, que era colocado extra pauta, porque sabiam que eu não estaria, entendeu? E aí isso foi em abril 2019. Aí eu disse, deixa eu ler. Aí quando eu fui ler, aí era um monte de coisa que eu concordo que era para não... O professor não podia ser agredido, mas ele poderia ensinar o que ele quisesse, e sala de aula não poderia ser rechaçado e tal, tinha que ser protegido, se algo que poderia ser considerado uma agressão, você falar alguma coisa, e os alunos não poderiam gravar. Estariam proibidos de gravar vídeo ou áudio.
Eu disse, peraí, estão querendo ensinar o quê? Que não pode gravar. Que não pode gravar. Aí eu fui e coloquei 5 emendas, que era para proteger os alunos também, porque era para proteger os professores contra a agressão, não sei o que. Disse, aí, vamos botar os alunos também. Aí, e 3 eram para incluir os alunos e 2, uma era para proibir o ensino de ideologia de gênero. Pode ensinar o que quiser, menos ideologia de gênero. E para suprimir a proibição do aluno gravar. E aí, com isso, aí foi acontecer esse negócio. Só que os professores e esse sindicato, ele não dizia que era isso. O que é que eles diziam? Eles diziam que eu estava querendo tirar dinheiro do professor, que eu estava querendo instalar câmeras em sala de aula, porque eu estava desconfiando dos professores e ficavam me jogando. Eu era considerado inimigo da educação pública porque eu era contrário a um ensino de ideologia de gênero. Só que os professores não sabiam que era por isso. Eles eram massa de manobra. Parece interessante, né? Formadores de opinião, mas massa de manobra. Mas, Jorge, qual a sua opinião para o meio educacional, assim, ele ser tão, vou usar a palavra aqui, infectado pelo marxismo, por todos esses pensamentos de esquerdas que predominam dentro, especialmente em universidades, colégios também, tudo. Você faz a pergunta só para provocar que você sabe a resposta, que é Gramsci, né? Gramsci, ele entendeu que a revolução... É porque a gente tem uma missão aqui no WhatsApp Podcast. Qual é, Pedro? Diz aí. Buscar o cancelamento perfeito. Eles entenderam que não é por meio da revolução armada, mas é uma revolução cultural. E daí eles começaram a criar os mitos deles, a invadir... Tirar a força simbólica das coisas. E usar sempre de maneira cultural as questões, e aqueles que se opunham. Aí vem a ditadura do politicamente correto, vem o cancelamento daqueles que se opõem. E daí para quê? Para calar, para poder haver essa dominação que vai acontecer por meio da cultura e que se impõe por meio de leis, de maneira cultural, através de filmes, desenhos, peças teatrais, escritos, revistas, livros, né? Linguagem, né? Que aí é o que a gente vê, essa linguagem neutra, né? Que é uma absurda, todos, mas é um absurdo. Eu fui para a tribuna já esse ano reclamar de um edital da cultura, já foi garantido que não vai mais acontecer isso, né, que foi promovido aí a Secretaria de Cultura, que inclusive é secretariada pelo Eupídio Nogueira, que é vereador eleito, licenciado, e é o atual secretário de Cultura, que também não concorda com ideologia de gênero. Né? Só que aí aquela história, muita coisa acaba passando despercebida. E aí lá no edital era assim: ex-membros escolhidas não farão não sei o quê. Aí... você vai lendo, você tem até uma dificuldade de conseguir entender, porque não tem mais membros, amigas, X, né? Tem gente que usa o X. Não, mas hoje eles não estão usando muito o X, não. É mais esse membros, todes. Só que aí, isso, em toda palavra, eles querem agora colocar dessa forma. E aí, isso aí não inclui, isso aí exclui que, por exemplo, aqueles que têm, por exemplo, dislexia, os cegos, como é que vai ter isso aí no braille e tudo mais. Então, assim, é uma confusão grande. E aí, mas querem, dessa forma, impor goela abaixo. E por isso que eles vão nas universidades, eles pegam os professores, e aí tem até dentro da igreja também, né? E aí invadem tudo, todo canto. Mais uma vez, repito, o que é que eles querem de nós? Que a gente se cale. Aqueles que são contrários, aqueles que discordam, tudo bem, pode discordar, mas fica calado. Se você se manifestar, a gente ataca você. É assim que fazem. Jorge, mas aí você conta com outros colegas combatentes lá dentro da Câmara? Sim, nós temos muitos colegas vereadores que na hora que... E aí quando eu digo isso, eu até uso esse termo, a muralha. A gente construiu uma verdadeira muralha na Câmara de Vereadores. Muralha que tem repercussão no Brasil inteiro. A Câmara de Vereadores de Fortaleza, ela é a Câmara... Ela foi, e aí eu acredito que continua sendo, a Câmara mais pró-vida e pró-família do Brasil. A gente apresentou aqui, eu apresentei em 2018 uma
moção de repúdio à DPF 442, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que foi proposta pelo PSOL, lá junto ao STF, que propõe que a legalização do aborto em até 12 semanas de gestação. É um absurdo. Até não vou, como a gente não está discutindo sobre o direito, mas é porque eu sou advogado, eu acabei não me apresentando também. Tranquilo. Então, eles usam relevante controvérsia, que é a lei que trata de uma DPF, fala que deve haver uma relevante controvérsia. Aí a base que eles usam para relevante controvérsia foi um HC, em que um habeas corpus em que, eu não me lembro se foi o Barroso ou foi o Fux, sobre aquela questão de uma gestante que foi fazer a prática do aborto numa clínica, e aí ela acabou morrendo, aí eles despedaçaram e queimaram a gestante e tudo, aí foram presos, e aí no HC um dos juízes, que nem é matéria de discussão HC, aí ele foi falar sobre a questão de que até 12 semanas de gestação não se considera como crime o aborto. Aí pronto, essa é a relevante controvérsia. É um absurdo, cara, é risível, mas diante do que nós temos visto aí na Suprema Corte, tá meio que acontecendo. Mas o que eu ia dizer é que dos 43 vereadores, 38 assinaram a moção de repúdio. 38. Isso não existia em nenhuma Câmara de Vereadores. 88, alguma coisa, 90% da Câmara de Vereadores assinou. Não é votar não, tá? Como é que se vota um requerimento, uma moção de repúdio? É assim, requerimento 1889 de 2022, de autoria do vereador Jorge Pinheiro. Propõe uma moção de repúdio contra a DPF 442, em razão de disso. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, aprovado. É assim que se aprova, tá? Só que aí não foi só a aprovação. A gente tinha as assinaturas dos vereadores. Ou seja, era 90% da Câmara, que representa a cidade de Fortaleza. Ou seja, Fortaleza disse não ao aborto. A gente criou um movimento Minha Cidade Disse Não, e aí se espalhou pelo Brasil. A gente orientou que outras casas legislativas fizessem a mesma coisa, e assim foi feito. A gente explicava isso, não basta aprovar, é preciso ter as assinaturas. E aí ganhou repercussão nacional, e aí em 2018, que já estava prestes a ser julgada a DPF 442, não foi julgada. Até hoje continua tramitando, a gente está sempre de olho para que ela, caso ela seja pautada, a gente faça chegar junto. O grande movimento para que o brasileiro saiba e diga não a esse julgamento. Então são ações como essa que fazem com que a Câmara de Vereador de Fortaleza, ela de fato tenha uma repercussão nacional e seja uma muralha em defesa da vida e da família. Hoje, quando eu vejo algum projeto, eu sou vice-presidente da CCJ, da comissão mais importante da casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça. E sou extremamente respeitado porque eu conheço o regimento e uso o regimento. Sim. Né? E aí eu já chego para os colegas vereadores, tem ideologia de gênero. Aí os colegas vão dizer, tem ideologia de gênero, depois a gente vai votar contra. Então já tem pessoas que colocavam essa matéria. Eu posso contar um outro caso? Pode, eu não sei quanto tempo eu tenho. Não, bora. Então estava no outro caso, uma situação em que me ligaram, né? Minha equipe me ligou, exatamente porque ia ter uma reunião da CCJ no dia seguinte, a pauta saiu à noite e eles foram ver a matéria. Aí eles disseram, vereador, aqui o parágrafo único do artigo 1º dessa lei, aqui, que era não sei o que, das mulheres, não me lembro agora como é o nome, Observatório das Mulheres, era algo assim. Aí dizia, parágrafo único, para efeitos desta lei, entende-se por mulher toda e qualquer pessoa que se identifique como do gênero feminino. Você olha assim, cara que não estuda e não... passa por cima, né? Passa de batido, entende-se por mulher e tal, porque tu sabe que, por exemplo, no Chile não se fala mais em mulher, né? Fala em pessoa menstruante. É mesmo, né? Ou seja, reduziram mas a mulher... Não, é porque assim, você olha... Não é reduziram a mulher, não. É porque eles estão deixando, que é onde ataca o feminismo. Eles querem acabar com o termo mulher. Porque um homem trans, o que é um homem trans? É um homem no corpo de uma mulher. Ou seja, menstrua.
Mas é um homem trans, não é uma mulher para eles. É que sempre vai se esbarrar muito na questão da linguagem, né? O domínio da linguagem é necessário para formar o imaginário. Exato. E forma uma cultura, né? E aí fazer a cultura impor. Aquilo que é absurdo, as pessoas vão engolindo e não vão entendendo. Aí pronto, eu liguei pro vereador, porque eu soube que o vereador, ele tinha dado parecer favorável. Relator. Aí eu vou dizer o nome, né, do vereador. Eu liguei pro vereador, aí nós somos 9 na CCJ. Aí eu liguei pro relator, ele não me atendeu. Aí liguei para, já que a gente é 9 e o relator tinha dado positivo, mas eu sabia que ele era contra. Só que ele não tinha visto, passou batido. Aí eu disse, então eu vou precisar aqui de 5, eu e mais 4. Aí eu liguei para outros 4. Aí fui explicando e tal. Não, você sabe que eu voto contra isso. Tô com você. Não precisa nem me explicar. Hoje é até assim. Olha, tem ideologia de gênero e tal. Tô com você. Eu já tinha uns 5. Aí o relator foi e me ligou. Quando o relator me ligou, aí disse, bichão, agora é favorável à ideologia de gênero. Aí ele disse, falou PQP, né? Só que ele falou palavrão, né? Que Jorginho, que tu tá falando isso comigo, mas tu sabe que eu sou contra isso, mas tu nem parecer favorável. Aí ele disse, meu Deus do céu, aí começou a falar da equipe dele, né? Disse, calma, deixa eu te explicar como é. É porque tem isso. Ele disse, pelo amor de Deus, Jorginho, o que é que eu faço? Você vai só ligar pro relator e pedir para tirar de pauta. Que aí você, relator não, pro presidente da comissão, e vai pedir para retirar de pauta. Aí depois de retirar de pauta, eu também converso com ele e tal. Aí pronto. Aí foi que a forma que foi feito foi para foi retirado de pauta o projeto. E aí só volta se retirarem o parágrafo único. Sim. Entendeu? Então são coisas como essa que a gente vai... Cara, é o cão farejador da ideologia de gênero, meu. Sente a catinha da bicha chegando. Porque tem que ser... A equipe, não sou só eu, sou eu e minha equipe, né? Que ninguém faz nada sozinho, né? Segundo mandato, né? Segundo mandato, né? No primeiro mandato, eu me candidatei a primeira vez em 2012, tirei 2.076 votos. Em 2016, 5.969. E em 2020, tirei 8.300. Foram 8.319 pessoas que acreditaram no nosso mandato, na nossa missão aí na política, né? Maravilha. Rapaz, as pessoas que vão assistir, que estão assistindo, né, esse episódio, com certeza vão entender um pouco mais essa sua missão, né? Mas que lá no início você tinha noção da missão que você estava abraçando? Não, eu sempre compreendi a necessidade da defesa da vida e da família. Eu vi a família atacada de todas as formas. Mas eu ainda não tinha o pleno entendimento da ideologia de gênero. É porque hoje todo mundo, de uma maneira ou de outra, acaba compreendendo um pouco de ideologia de gênero. Mas quando eu comecei a falar de ideologia de gênero, ninguém conhecia, não. Mas a informação está mais difundida hoje. Está mais difundida. Quando eu comecei a falar em 2017, nem eu, quando entrei, tinha um entendimento completo. Eu comecei a me aprofundar, a estudar, a ver o que estava acontecendo de uma maneira geral, porque em 2015 tinha acontecido a primeira discussão mais ampla sobre a questão da ideologia de gênero, quando que tentaram colocar no Plano Nacional de Educação, e aí a gente começou a ouvir falar sobre isso, mas ainda de maneira que foi barrado no Plano Nacional, e aí o pessoal quis botar no Plano Estadual, foi barrado e tentado no Plano Municipal, aqui quase passava em Fortaleza. Aí em 2017, quando a gente começou a compreender e se aprofundar, e aí alguns vereadores, né, começaram a defender isso aí, são poucos, mas que começaram a colocar projeto e não cansavam, rapaz. Era um projeto atrás do outro. Um atrás do outro. Rapaz, dá licença. Vamos trabalhar com outra coisa, rapaz. Mas cara, é um exército mesmo, né, cara? Querendo... Aí toda vez é assim, eles olham os meus projetos, por exemplo, quando vem a pauta, eu já olho assim, cadê os projetos de fulano, Beltrano e Cicrano? Já sabe até de quem é, né? Porque a gente sabe quem é que trata desse assunto. Só que tem alguns vereadores que, por inadvertência, acabam colocando, não porque concordam, mas porque acham assim... Passou batido, alguém viu isso no seu projeto, acha que é uma coisa bacana, às mas vezes sem pega entender um a projeto profundidade. de outra casa, né, legislativa, né? Pega ali
um modelo, né? Um modelo, vezes, porque não tem nenhum problema você chegar e ver um projeto claro. lá, uma lei, um projeto de outro município, de outra cidade, até né? fora do país, né? Mesmo. Exato, e achar bacana e tenta colocar para cá. Aí só que acaba não sabendo algumas realidades que tem naquele projeto que são utilizadas aí por ideologia de gênero e outras coisas. E isso é só uma faceta do Jorge Pinheiro, né? Que ele ainda trabalhou no Tribunal Eclesiástico também, que é outra coisa. Tá vinculado ainda, Jorge, ao Tribunal Eclesiástico? Não, eu atuei no Tribunal Eclesiástico de Salvador durante 15 anos. Aí depois a gente acaba sempre fazendo um trabalho muito assim ligado à assessoria. Né? As pessoas chegam e pedem, Jorge, eu queria saber se meu caso é de nulidade. Aí a gente vai e orienta, né, ajuda a pessoa a escrever o libelo e tudo, e vai orientando ali no processo, né, mas eu não sou vinculado ao Tribunal de Fortaleza. Eu fui advogado, nomeado, né, por 3 quinquênios, né, que aí totaliza os 15 anos, do Tribunal Eclesiástico de Salvador. Né, e foi no ano 2000, mas eu continuo aí ajudando diversas pessoas, principalmente também dando palestras e tudo, né, para contribuir aí para que muitas pessoas possam regularizar a sua situação perante a igreja e poder assim também, se for o caso de nulidade, poder casar. Né? Sim. Tem várias situações. E também a gente acaba ajudando a que as pessoas não contraiam matrimônio nulo. É por isso que eu trabalho muito fortemente com os casais. Na prevenção, né? Na prevenção, na preparação dos noivos, dos namorados, para contrair um matrimônio válido. Né? E aí a gente fez programa de rádio. É o principal tudo, isso aí, viu? Que era o relacionamento de A a Z, que é da atração ao casamento feliz, né? Legal. Então era algo que a gente vai trabalhando também. Porque, poxa, você trabalhar só com aspecto negativo, que seria a questão da nulidade, não, a gente acaba atuando de maneira muito forte na prevenção e na preparação dos casais, né? E aí a gente, dessa forma, de maneira muito concreta, a gente contribui para a defesa da família também. Não só contra leis. Da vida também, né? E da vida, com certeza. E dessa forma a gente vai pregando e ajudando muitos casais aí a sair de crises, a viver bem o casamento, né? Jorge, você já tem quanto tempo de casar? 17 anos, vou completar 18 agora em novembro. Quantos filhos? 7, 2 no céu e 5 aqui. Você fala os 2 do céu. Qual foi o contexto ali? Qual foi a circunstância? Foi logo depois que a gente casou, né? A gente casou em novembro de 2004. E aí, em fevereiro de 2005, ela engravidou. 2 meses depois, a gente teve um aborto, né? Natural. Aí uma grande dor, né? Porque eu sempre quis ter criança. Sempre quis ter filho, né? E quando eu era pequeno até dizia isso, que eu ia ter pelo menos 4 filhos, que eu sou o 4º. Então se meus pais tivessem parado no 3º, eu não existiria. Então eu dizia, eu quero ter pelo menos 4. Sempre tem um gatinho que diz assim, né? Eita, Jorge, eu sou o 20º filho, quer dizer que eu tenho que ter 20? Eu disse, não, isso era uma coisa da minha cabeça de criança. Estou dizendo que isso aí se aplica... Não leve ao pé da letra. Não se aplica a todo mundo. Eu que pensava assim. E aí a gente engravidou de novo, perdeu, e aí na sequência a gente procurou um médico especialista em aborto de repetição, né? E aí identificou que era um problema, uma incompatibilidade que existia no sangue, que a gente precisava fazer um tratamento. Depois que a gente entendeu isso, ela estava terminando a especialização, e aí na sequência a gente ia fazer o tratamento. Só que a gente viajou pro Salvador, né, onde eu fui missionário também lá, e foi lá que eu encontrei, vamos dizer assim, minha amada. E quando a gente voltasse das férias, aí a gente ia fazer o tratamento, só quando a gente voltou, ela voltou grávida. E já com a ameaça, já com o risco de aborto, né? Na verdade, a médica foi dizer, olha, aqui não vinga não, mas vocês são pessoas de oração, rezem, faça repouso absoluto. E para resumir a história, né, porque é uma história longa e faz parte também de um testemunho, onde Deus, ele de fato prometeu que faria da minha descendência um prego que ele fincava e ninguém tirava, né? Aí foi desenvolvendo a gravidez, ali por volta dos 7 meses e 10 dias, ela teve um sangramento muito forte, e a gente foi para o hospital e tudo, o bebê nasceu, né? Foi bem forte. Mas outro dia eu volto para contar essa história, que é bem bacana vamos também. Marcar outro episódio. E aí veio, depois de Davi, veio Maria Clara e veio Jorginho. Na promessa que Deus tinha me feito, que é porque eu pulei a história toda, quando eu
estava numa reciclagem, no retiro da nossa comunidade, Deus me disse que ia abençoar a minha descendência, a partir de uma palavra de Isaías 44, que dava a entender os 3, né? Então eu tinha certeza que eu ia ter pelo menos 3 filhos. Né? Que eu ia ter 3. A Amy, que é a nossa cofundadora, que ela disse, você entendeu errado, é pelo menos 3. Isso de sem eu ter filho nenhum. Eu dava o testemunho, porque presta atenção. E uma coisa é você dar um testemunho depois que você já tem, porque hoje eu já tenho 5. Só que eu dava o testemunho quando ainda não tinha nenhum. E eu dizia que Deus tinha me feito essa promessa. Entendeu? E aí eu dizia 3. Aí ela foi e disse, pelo menos 3, você não entendeu direito. Está certo. Disse brincando, né? Uhum. E aí, de fato, quando a gente engravidou a 4ª vez, aí o pessoal disse, oxe, não eram 3? Aí eu disse, mas quando eu era pequeno, eu não disse que eu não tinha prometido que ia ter 4, então os 3 foi a promessa de Deus para mim, e o 4º é a minha promessa de criança para Deus. Por isso que o nome dela é Isabela, que é prometida, né? Prometida a Deus. E aí a gente engravidou da quinta, né? E disse, já para rir agora. Agora é porque Deus é muito generoso comigo. Estamos no lucro agora, faz tempo. É muito generoso. E aí o nome dela é Liz, porque quer dizer isso, meu Deus é a abundância. Né? Então é nesse caminho, né, de família, de abertura à vida, eu posso dizer, rapaz, não tem coisa melhor não. É sacrifício? Mas é justo que muito custe, o que muito vale. Né? Então é uma vida sacrificada? Mas é uma vida plena, é uma vida feliz, é uma vida cheia de sentido. Né? Que é isso que a gente precisa muito hoje. Por isso que é uma das nossas bandeiras também, questão da luta contra o suicídio, como eu falei, e aí tem a questão da logoterapia, uma outra política pública que a gente está implementando, tentando implementar aqui no município de Fortaleza também. Muito bom, muito bom. Eu estava dizendo pro Jorge, viu, Pedro, lá na festa lá do São Vicente, né? Sim. Que ele podia ganhar muito dinheiro lançando um curso na internet, né? Como administrar sua agenda, né, de forma eficiente, porque o homem, Ave Maria, onipresente, meu amigo, tá em todo canto. Eu acho que Deus está quase me dando aí o dom da bilocação, ou trilocação. Jorge, a gente sabe que é muito difícil, nós como pais, né, Pedro também tem 2 filhos, eu tenho 3, é muito difícil a gente, aliás, não dá pra gente colocar os nossos filhos numa redoma de vidro, né? Eles estão ali sujeitos, em algum momento eles vão entrar em contato com a história da ideologia de gênero, com alguma coisa ali que... Então, na sua visão, o que os pais podem fazer para ajudar, para orientar os filhos? Tem que acompanhar aquela história, tem que ser presente mesmo, tem que conversar. Os nossos filhos, a primeira referência de verdade são os pais. Eles vêm conversar com você e eles perguntam, pai, por que isso? Por que aquilo? E às vezes a gente está cansado. Aí a gente, não, vai perguntar à sua mãe, ou vai não sei aonde, ou não, depois eu falo contigo, porque a gente está cansado. E muitas vezes as perguntas também exigem de nós um pensar que, poxa, eu já estou tão cansado, eu não queria ter que falar sobre isso, não queria. Só que esse é o momento que, se você alimentar no seu filho, que ele pode sempre perguntar a você, ele não vai perguntar para os outros. Quando ele se tornar adolescente, que esse é o grande problema, né? Quando eu digo assim, o problema não é a adolescência em si, muito embora o pessoal fale que é, né? Mas o grande problema é que na adolescência os filhos começam a se sentir muito independentes e tudo mais. Mas se eles crescerem num ambiente de confiança, onde eles sabem que podem procurar os pais para conversar, não como amiguinhos. Não como amiguinhos, porque o pai não tem a missão de ser amiguinho do seu filho. Você pode quer ser amigo do seu filho, seja, sem abdicar da missão de pai e de mãe. Não, mas porque o bichinho, porque eu queria. É porque hoje a gente está numa geração que é tão carente que os pais ficam constantemente perguntando se você me ama. Você me ama? Enquanto que os nossos pais, meu pai nunca me perguntou. Nunca. Pergunta, você me ama, meu filho? Não. E às vezes a gente como filho, ou as crianças, fazem isso, o que? Eu não te amo mais, como uma forma de chantagem. E meus pais dizem, tô nem aí se você não me ama, mas eu te amo e eu vou educar você, nem que seja no pau. Entendeu? E aí, nesse caminho,
Meu irmão, meu pai é um herói para mim, minha mãe porque já está na eternidade, mas de onde vem de fato a minha educação, a minha formação? Eu sou muito grato e amo demais os meus pais. E então, mas respondendo à pergunta, é preciso acompanhar, ver o que é que eles estão vendo, o que eles estão lendo. A gente até apresentou um projeto agora na Câmara de Vereadores também, para ter um canal de denúncia sobre material didático ou paradidático impróprio para criança. Parece absurdo, mas eu denunciei um dia na Câmara um material que facilmente você pode entender como um material que estimulava o suicídio, que falava dos sonhos, que o personagem lá principal, no sonho, no mundo dos sonhos, ele poderia ser o que ele quisesse, aí mostrava que ele poderia ser um pirata, um astronauta, um não sei o quê. Mas para ele ir para casa, para o mundo dos sonhos e ficar lá indefinidamente, ele precisava se engasgar com a maçã. Olha. E aí isso tem no livro, tá lá no livro. Me esqueci agora o texto e o título do livro. Aí tem lá no livro, mas era bom que ele se engasgasse na hora de dormir, de preferência sem que os pais estivessem perto, porque vai que eles batiam nas costinhas e desengasgavam. Desse está lá escrito, meu irmão. Entendeu? Aí um absurdo desse para uma criança ler. Então a gente precisa... Tem um outro livro que é para ler de dia e para ler de noite. Durante o dia ele falava de um jeito. Para ler de noite era uma invocação ao demônio. Vem ser meu amigo. Aí dizia, né? Vem e tal. Não me lembro se era diabo ou o que era. Vem ser meu amigo. Porque não sei o que, não sei o que. Aí vem ser meu amigo. E dizendo, Maria tem medo de ti. E Deus não sei o que. Era uma invocação, meu amigo. Nossa. Então são coisas como essa que, se nós não acompanharmos o que nossos filhos estão assistindo no YouTube, porque não é só Netflix, Prime Video e por aí vai, ou YouTube, vou estar no YouTube Kids. Tá tranquilo. Se tu olhar o YouTube Kids, certo? YouTube Kids, as propagandas que tem... Subliminares, né? Cara, eu não vou nem dizer subliminar, mas tá tão direto. Explicitamente, né? Mas como é que bota uma propaganda dessa pra uma criança? Num desenho de criança? Mas é porque o negócio tá sério. Querem pegar as nossas crianças. Por isso que a gente grita. Meu amigo Jorge, é verdade, viu? E se a gente não tiver junto dos nossos filhos, das crianças, conversando, a gente pode perder as rédeas, né? E aí depois a gente nem sabe como é que a criança ou o adolescente tá traçando um rumo que a gente nem imaginava, mas porque nós não acompanhamos, não estivemos ali perto, né? E mais uma vez, não é como amiguinho, é como pai e como mãe. Então, sem essa história de ficar buscando ser amado por eles e tal, você está precisando ser amado, se lança em Deus, que aí Ele te ama e pronto. Mas não fique esperando ou fique querendo que os seus filhos te amem e tal. A nossa missão não é de sermos amados por nossos filhos, é de amá-los. Então, aí nesse caminho de amor, com certeza, recebendo amor, eles vão amar. Mas o nosso foco não é o ser amado, mas é o amar, o cuidar e o orientar e o acompanhar. Beleza. Pedrão, que aula, hein? Que aula. Tem que pegar a caneta aqui e anotar um monte de coisa. Olha, gente, vamos marcar outros episódios com o Jorge Pinheiro, né? Nosso amigo Jorge Pinheiro. Espero que ele... tem um espaçozinho aí na agenda dele pra gente marcar outras vezes, né, Jorge? Aí tem muita coisa bacana que a gente pode falar. A gente pode falar sobre a questão que eu acho que é bem bacana, principalmente no combate à questão da ideologia de gênero, a gente falar de fato das diferenças entre o homem e a mulher, sim, como algo que é querido por Deus, e que quando a gente começa a entender e a compreender e aprende a tirar proveito, aí o relacionamento fica show. Vamos marcar, fazer uma minissérie aqui sobre ideologia de gênero com o homem aqui, né? Série com Jorge Pinheiro. Se você quer a minissérie com Jorge Pinheiro, comenta aí, quero a minissérie com Jorge Pinheiro, que a gente vai lá gravar com ele. Então deixe seu comentário, se inscreve no canal aí no YouTube,
Atos Podcast Oficial. No Instagram, você segue a gente, @Atos Podcast Oficial. Qual é o Instagram, Jorge? @Jorge Pinheiro Oficial. Pronto. Tudo oficial. Tem ninguém falsificado aqui. Então, tudo oficial. Segue o Jorge lá, acompanha o trabalho dele também, até para você aprender mais sobre ideologia de gênero e outros temas que ele trata também. E tamo junto, pessoal. Obrigado pela sua audiência. Valeu, Jorge. Até mais, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço.